Bem-vindos, eu sou Alice Monteiro, sou a curadora responsável pelas histórias de fantasia juvenil do canal Mr. Nobody. Prepare-se para embarcar em uma aventura cheia de magia, mistério e, claro, risadas. Vamos viver essa história juntos. Então, fique agora com Athelfen, capítulo 2, um lugar cheio de pessoas choronas e abobadas. Emília segurou o braço de Seth com delicadeza, guiando escada abaixo com cuidado tão natural que parecia mais um hábito do que uma escolha. Seus sussurros de desculpas escapavam sem esforço, quase mecânicos, como se já estivesse acostumada a ajudar pessoas tão confusas quanto ele. Me desculpe pelas roupas que não serviram bem, murmurou, lançando um olhar breve por sobre o ombro. Temos uma lojinha no vilarejo. Não é nada luxuoso, mas deve haver algo que te caia melhor. Seth desviou o olhar, incerto de como responder. Está bom assim, obrigado, murmurou, com uma educação forçada que quase roçava o desinteresse. Emília captou a falta de entusiasmo, mas apenas murmurou um claro em resposta, deixando o silêncio cair sobre eles enquanto desciam. No entanto, parecia que Seth era impelido por alguma força invisível, como se as palavras escapassem sem sua permissão. Você tem família? Perguntou, e sua voz soou estranhamente fora de lugar. Emília hesitou, um silêncio breve a envolveu, e sua postura pareceu recuar para algum lugar mais distante. Não. A resposta saiu rápida e fria, como uma porta que se fecha de repente. Todos morreram há muito tempo. O arrependimento invadiu Seth como uma onda gélida, e ele balbuciou uma desculpa. Sinto muito, eu não queria. Não se preocupe, ela o interrompeu, mantendo os olhos fixos no caminho à frente, sua voz firme, mas sem vestígio de amargura. Quando chegaram ao primeiro andar, uma brisa leve passou por eles, trazendo uma sensação de alívio. A sala era iluminada por janelas enormes, onde a luz do sol dançava sobre os vitrais coloridos, enchendo o ambiente de calor. As cortinas de renda branca flutuavam ao toque da brisa, revelando uma varanda onde várias pessoas estavam reunidas. Que tipo de cara ele é? Seth ouviu um sussurro ansioso vindo da varanda. A voz jovem e grave, marcada pela transição da puberdade, trazia uma curiosidade quase nervosa. Ele observou o grupo reunido. Um homem mais velho jogava xadrez com um garoto, enquanto uma menina, encostada no gradil, lia um livro antigo de capa de couro. Seth se sentiu deslocado, como se estivesse intrusivamente espiando um momento que não lhe pertencia. Eu já disse, grandão. A garota falou sem desviar os olhos do livro. Ele só tem cara de idiota. O garoto riu, como se aquela tivesse sido a piada mais hilária do dia. Então, está na hora de conhecer meus amigos. Emília indicou a porta vermelha de madeira que levava à varanda. Embora envelhecida, a porta conservava uma imponência que capturava a atenção de Seth. Mas, por favor, nada de bagunçar as barreiras mágicas desta vez, ok? Seth lançou um sorriso envergonhado, fingindo entender. Ao saírem, a varanda parecia ainda mais acolhedora. O chão de madeira rangia sob seus pés, enquanto o vento balançava levemente os vasos de flores pendurados no gradil. Vejam quem resolveu despertar, provocou uma voz rouca e sarcástica. O dorminhoco que quase nos fez dar adeus ao anonimato. Seth virou-se e encontrou um homem de aparência excêntrica, camisa havaiana com estampa de golfinhos, olhos brilhando como ouro e, entre seus cabelos cacheados, pequenos chifres dourados despontavam. Cale a boca, Mimir, disse Emília com uma firmeza que parecia um aviso. Claro, claro. Ele levantou as mãos em rendição. Mas ele precisa conhecer as figuras por aqui. Eu sou Mimir, o ser mais inteligente deste vale. E você, garoto, parece o mais perdido. Seth quase riu, mas conteve-se. Tinha que admitir que Mimir não estava tão errado. Aquela ali, com o livro de anatomia, é Kali, continuou Emília, apontando para a garota de cabelos trançados que mantinha o olhar preso no livro. E aquele gigante servindo chá gelado é o Milt. Parece assustador, mas é um ursinho de pelúcia por dentro. Seth olhou para Milt, que, apesar de sua imensa estatura, exibia um sorriso tímido enquanto oferecia a ele uma xícara de chá. Havia algo naquele lugar, algo acolhedor e misterioso, que fazia Seth se sentir estranhamente em casa, mesmo que, por dentro, ele ainda não soubesse bem como ou porquê. Não há nada melhor do que um delicioso rocambole acompanhado de chá de camomila, comentou Mimir, satisfeito, enquanto Milt arrumava a mesa com precisão. Seth sorriu de leve, mas não conseguiu evitar que a pergunta lhe escapasse. Que tipo de lugar é esse? Ele finalmente deu voz ao turbilhão de pensamentos que fervilhavam em sua mente.
Emília ergueu um canto dos lábios, os olhos reluzindo com mistério que ela parecia guardar com cuidado. Bem-vindo ao refúgio dos semideuses, Sete. Aqui, você está seguro, por enquanto. Semideuses? Sete piscou, lutando para processar a palavra. Ele lançou um olhar confuso para Emília, que o fitava com compreensão. Não se preocupe, ela assegurou. Você vai se acostumar. E, de algum modo, vamos descobrir quem você realmente é. Sete respirou fundo e levou a xícara aos lábios, deixando o chá aquecer sua garganta e a mente desordenada. Tudo ao redor parecia levemente menos estranho, mas só levemente. Ele ainda tentava encontrar uma lógica na explicação de Emília, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma voz ecoou pelo telhado da varanda. Ei, o novato já tomou o chá ou ainda está tentando descobrir o que é camomila? Uma silhueta apareceu sob o teto. Pés descalços e empoeirados balançavam levemente, enquanto uma melodia suave, tocada em uma flauta de bambu, flutuava no ar. Sete ergueu o olhar, confuso, até que Emília revirou os olhos com um sorriso de resignação. Esse é Jonas, explicou ela. Melhor não dar muita atenção para ele. A flauta continuava a tocar uma melodia relaxante, e Sete foi se sentindo mais à vontade. Emília sentou-se ao seu lado, e ele pôde ver o cenário ao redor com mais clareza. Era um lugar peculiar, como um santuário, onde pessoas de todas as idades e estilos ocupavam o espaço em plena harmonia. Alguns jovens praticavam com espadas, outros treinavam com arcos e flechas, enquanto alguns pareciam envolvidos em magia, concentrados em esferas de luz que flutuavam em suas mãos. Essa é Atelfen, disse Emília, com um movimento amplo da mão, como se apresenta-se uma pintura. Aqui, os filhos de deuses e outros seres sobrenaturais vêm para treinar, se esconder ou simplesmente descobrir quem são. Sete sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. Tudo era estranho demais, mas uma parte dele não conseguia se afastar daquele lugar. Sentia-se atraído, quase como se fosse um ímã sendo puxado para algo inevitável. Deuses? A palavra parecia pesada em sua boca. Como, assim? Emília sorriu, e a ternura em seu rosto tornava a explicação quase reconfortante. Exatamente o que parece, ela disse. Nós somos filhos de deuses. Semideuses, tecnicamente. Cada um de nós tem um pai ou uma mãe divina e um pai ou mãe mortal. Sete engoliu em seco, tentando manter o olhar firme. E eu? Perguntou ele, sua voz saindo mais alta do que o pretendido. Se todos aqui são filhos de deuses, então, o que eu sou? Emília respirou fundo, como se já esperasse essa pergunta. Ainda não sabemos, Sete. Ela tocou de leve o ombro dele, sua expressão calorosa. Mas vamos descobrir. Esse lugar tem recursos para isso. Tudo o que você precisa é de um pouco de tempo. Sete queria respostas agora, não em algum ponto indefinido do futuro. Mas ele sabia que Emília tinha razão, mesmo que isso não aliviasse a inquietação que crescia em seu peito. Respirou fundo, tentando acalmar os nervos. O ar ao seu redor estava impregnado de cheiros familiares e ao mesmo tempo estranhos. Morangos, uvas, o aroma fresco de pinheiros e um toque de estrume que indicava que estava em algum tipo de fazenda. Na varanda onde se encontrava, um pequeno grupo conversava tranquilamente, mas o olhar de Sete vagava, inquieto e ansioso, como se procurasse um ponto de apoio. Ele queria respostas, e o silêncio ao redor parecia apenas aumentar sua impaciência, mas as palavras hesitavam em sair. Então, de onde você veio? E o que aconteceu com você? Perguntou Cali sem erguer os olhos de seu livro, com uma voz casual, como se fizesse uma pergunta trivial. No entanto, Sete sentiu o peso da questão. Ele engoliu em seco, tentando juntar os fragmentos de memória que restavam. Eu não me lembro de muita coisa, respondeu, hesitante. Só sei que estava correndo por uma floresta, fugindo de algo ou alguém. Estava escuro, e de repente tudo ficou confuso. A próxima coisa que lembro é acordar aqui. Isso não é incomum, disse Emília com um sorriso reconfortante. Muitos que chegam até nós passaram por traumas que afetam a memória. Mas não se preocupe, com o tempo as coisas começam a fazer mais sentido. O que importa agora é que você está seguro, completou Milt, cruzando os braços. E que você não está sozinho. Sete assentiu, um tanto tímido, enquanto seus olhos se perdiam no vale à frente. O cenário era tranquilo, quase bucólico, com bosques, campos de cultivo e pequenas plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Havia árvores frutíferas, milharais e currais ao pé da colina, onde ovelhas e vacas pastavam despreocupadas.
Era um lugar sereno, mas uma parte de Sete se sentia desconectada, como se estivesse em um sonho do qual ainda não conseguia despertar. Do outro lado da mesa, Mimir tirou uma garrafa metálica do bolso e a abriu, liberando cheiro forte de álcool. Ele tomou um gole generoso e ofereceu a Milt, que aceitou sem hesitar, tossindo ao sentir o líquido forte descendo pela garganta. Minha especialidade, rosnou Mimir, os olhos brilhando com um traço de diversão enquanto encarava Sete. Não há nada igual deste lado do mundo. Milt devolveu a garrafa para Mimir, e ele a guardou no bolso depois de secar a boca com as costas da mão. Aceita um gole, garoto? Perguntou Mimir, com um olhar provocador. N não, obrigado, respondeu Sete, desviando o olhar. Mimir deu uma risadinha, se esparramando na cadeira, enquanto tomava outro grande gole. Depois, limpou a boca mais uma vez e enfiou a garrafa no bolso, como se fosse um tesouro secreto. Agora, vamos ao que interessa, disse ele, passando a mão pela barba desgrenhada. Você tem algum poder especial? É filho de algum deus ou coisa do tipo? Sete hesitou, seu estômago se apertando de nervosismo. Eu realmente não sei, respondeu, baixando o olhar. Não faço ideia. Emília, notando o desconforto dele, colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. Está tudo bem, Sete. A gente vai te ajudar a descobrir. Não precisa se preocupar com isso agora. Kali fechou o livro com um estalo seco, interrompendo o silêncio. Enquanto isso, pode ficar no dormitório cinza, disse ela. Você precisa descansar e se recuperar. Vamos descobrir mais sobre você com o tempo. E se precisar de qualquer coisa, acrescentou Milt, sorrindo de forma acolhedora, estaremos todos por perto para ajudar. Obrigado, pessoal, disse Sete, com um leve sorriso. Mimir, então, pigarreou e bateu a mão na mesa, fazendo as peças do jogo de xadrez tremerem e chamando a atenção de todos. Seu olhar foi direto para o horizonte, onde um pequeno grupo de pessoas caminhava em direção à casa. Sete observou as 6 figuras subirem a colina, um olhar distante em seus rostos que espelhava a confusão que ele mesmo sentia. Assim que o grupo alcançou a varanda, Mimir, de forma casual, pegou uma caixa de papelão e a abriu, ajeitando-se com um suspiro no último degrau da escada. Como de costume, ele exibia aquela expressão de tédio resignado que parecia lhe cair como uma segunda pele. Após um bocejo prolongado, ele começou, sua voz carregada de uma indiferença quase impassível. Mais um grupo de semideuses para cuidar. Sejam bem-vindos, eu acho. Ele fez uma pausa, avaliando o grupo com um olhar cansado. Vocês já foram reclamados por seus pais divinos, então só precisamos definir os dormitórios. Vamos agilizar isso. Tenho uma vaca para ordenhar. Com um gesto displicente, Mimir indicou que eles deveriam se alinhar. Seus olhos, pesados e apáticos, varreram os rostos ansiosos à sua frente. As cores das camisetas que vocês vão vestir não representam apenas suas linhagens, mas também suas essências, seus dons naturais. Vamos começar com o rosa. Ele enfiou a mão dentro da caixa de papelão, retirando uma camiseta cor-de-rosa perfeitamente dobrada. Aqueles que receberem o rosa têm o dom da cura e um desejo ardente de proteger o próximo. Lena Whitfield, venha aqui. Uma menina loira, de olhos brilhantes e passos incertos, se adiantou. Mimir lhe entregou a camiseta com um meio sorriso, quase como um reflexo. Bem-vinda ao refúgio, Lena. Agora, os verdes. Ele enfiou novamente a mão na caixa, retirando uma camiseta verde, continuando em um tom que indicava mais fadiga do que entusiasmo. O verde é para os empáticos, aqueles que valorizam a paz e a cooperação. James O'Connell, venha pegar a sua. Um garoto alto e de expressão serena avançou, pegando a camiseta com um aceno discreto. Mimir suspirou, mas seguiu para a próxima cor. Amarelo é para os perspicazes, aqueles com sede de conhecimento e estratégia. Lucy Martinez, aqui está a sua. Lucy, uma menina de olhos astutos e cabelos encaracolados, adiantou-se com um brilho animado no olhar. Mimir entregou a camiseta com pressa, já de olho no próximo. Azul é para os impetuosos, os apaixonados pela ação. Theo Williams, venha aqui. Theo, um garoto de pele morena e olhos cor de âmbar, deu um passo decidido, pegando a camiseta azul com um sorriso autoconfiante. Finalmente, os vermelhos. Mimir olhando para a última da fila. Destemidos e líderes natos. Clara Nguyen, venha pegar a sua. Clara, com o olhar firme e a postura resoluta, caminhou até Mimir, aceitando a camiseta com um breve aceno. Ao observar o grupo agora vestindo suas cores, Mimir endireitou-se e lançou um olhar sobre eles, um toque de resignação visível.
Muito bem, agora que estão devidamente identificados, vamos às regras. Durante os próximos 6 meses, vocês estarão no campo de treinamento todos os dias às 8 da manhã. As atividades vão até às 6, com uma pausa para o almoço. Após isso, estão livres para explorar e socializar. Ele fez uma pausa, enfatizando a última parte. Saídas do refúgio? Apenas nas férias de verão e inverno. E nos primeiros 6 meses, nada de missões. Quando ele notou o grupo de 3 jovens subindo a colina, Mimir ergueu uma sobrancelha com um toque de exasperação. Cada um vestia uma camiseta de cor distinta, mas com o mesmo símbolo no peito. Um ômega estilizado, com uma lança e uma espada cruzadas em um X. Estes são os conselheiros. Ele indicou o trio com um movimento de mão preguiçoso. Eles garantem a ordem e a tradição aqui no vale. E, sim, têm autoridade para disciplinar qualquer um que atrapalhe as atividades. Cada divisão tem sua mesa no refeitório, e ninguém troca de lugar sem a permissão de um conselheiro. Os novatos trocaram olhares nervosos, alguns sussurrando inquietos. Mimir suspirou, bocejando como se a explicação o tivesse esgotado. Acho que é isso, né? Ótimo! Ele balançou a mão em despedida. Amanhã quero todos prontos no treinamento às 8. Sem atrasos. Assim que os novos campistas receberam suas camisetas, ele fez outro gesto de impaciência, indicando que se retirassem. Ao mesmo tempo, sinalizou com um movimento discreto para que 3 figuras que aguardavam atrás deles avançassem. O ar se tornou denso, carregado por uma tensão palpável, enquanto um jovem se aproximava. Sebastian, há quanto tempo? Murmurou Mimir, visivelmente surpreso ao ver o rapaz se aproximar. Era um garoto asiático de 17 anos, cabelos escuros com laterais curtas e uma barba rala. Vestia uma camiseta Henley verde e bandagens no antebraço direito. Ei, Sebas! Exclamou Milt, agitando a mão com entusiasmo. E aí, Lipe? Sebas ignorou o aceno e voltou-se para Mimir com uma expressão séria. Precisamos conversar. Tivemos um problema na missão. Uma falha? Mimir arregalou os olhos, atento. É uma longa história, respondeu Sebas, o tom frio e direto. Em resumo, não conseguimos recuperar o artefato. E a mais, temos assuntos urgentes para discutir. Certo, vamos conversar lá dentro. Mimir fez um sinal para que ele o acompanhasse, indicando que entrassem. Enquanto Mimir e Sebas conversavam na porta de entrada da casa, uma jovem de cabelos castanhos curtos e olhos faiscantes se aproximou de Milt. Vestia uma camisa vermelha e um peitoral de ferro, com um facão e uma massa pendurados à cintura. E eu, não mereço um cumprimento, Milt? Provocou ela, com um sorriso travesso. Milt desviou o olhar, desconcertado. Não incomode o Milt, Naomi, resmungou o jovem ao lado dela, cutucando-lhe a bochecha. Tinha pele cor de oliva e longos cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, além de um arco dourado nas costas. Suas botas de metal reluziam à altura dos joelhos. Naomi bufou, mas deixou Milt em paz. Antes que o grupo pudesse falar mais, uma voz firme ecoou no ambiente. Kali, erguendo o olhar pela primeira vez, observou a cena com um misto de impaciência e autoridade. Onde estão Chris e Olivia? Perguntou Kali, fechando o livro que segurava com um estalo. Naomi, com um gesto exagerado, revirou os bolsos de Lipe e deu de ombros em uma expressão teatral. Parece que os perdi no caminho, Kali. Nesse instante, o som suave de uma flauta silenciou, e uma figura de orelhas pontudas e sorriso travesso surgiu ao lado de Clara, que estava com os outros novatos que ainda estavam em frente à varanda. Jonas na área, disse Jonas, de cima do telhado. Clara virou-se, espantada ao ver o garoto moreno ao seu lado, segurando uma flauta de bambu. Ele a olhou de cima a baixo com um ar de provocação. Então você é a famosa Clara, a garota que derrotou um dragão dourado. Impressionante, ou nem tanto, disse Jonas, arqueando uma sobrancelha e cruzando os braços. Clara recuou, sem saber ao certo como reagir. Dá um tempo, Jonas, interveio Kali, com um olhar que pareceu empurrá-lo para trás. Ela acabou de chegar. Jonas deu de ombros, o sorriso travesso ainda em seus lábios. Certo, certo. Vou pegar leve com os novatos, por enquanto, disse Jonas, com um sorriso malicioso. Que gentileza, murmurou Clara, tentando soar confiante, embora soubesse que seu tom sarcástico não havia saído exatamente como planejado. Certo, certo, chega dessa merda. A voz de Mimir soou mais firme, tirando todos da leveza cômica do momento.
Estamos prestes a iniciar uma reunião e gostaria que estivesse presente, Jonas. Para o horror dos novatos, Jonas imediatamente soltou um choro alto e melodramático, caindo de joelhos no chão em uma reverência exagerada. Senhor! Lindo senhor barrigudinho! Gritou ele, entre soluços falsos, quase encostando o nariz no chão. Que honra para esse humilde elfo! Emília levou a mão à boca, tentando conter o riso. Sete, por sua vez, olhava incrédulo para a cena, ainda tentando processar aquele desfile de personalidades únicas. Estou cansado dessa palhaçada toda, disse Mimir, esfregando os olhos com cansaço. Vamos encerrar logo isso para que eu possa tirar minha soneca. Mas antes, Milt, precisamos falar de novo sobre seu desempenho deplorável em tirar leite da mimosa. O rosto de Milt ficou pálido, e pequenas gotículas de suor começaram a brilhar em sua testa. Senhor, sim, senhor. Antes de se afastar, Milt deu um leve sorriso para Sete. Como Emília disse, você vai gostar desse lugar. Parece ser um cara durão, disse, piscando um olho antes de seguir Mimir para dentro da casa. Jonas deu uma última olhada nos novatos e perguntou em um tom que misturava zombaria e uma ponta de seriedade. Milt vai ficar bem? Na verdade, nós vamos ficar bem? Emília assentiu, embora seus olhos traíssem um toque de preocupação. Com o silêncio voltando ao local, Kali seguiu os outros para dentro da casa, deixando Sete e Emília sozinhos na varanda. Vamos lá, novato, disse Emília, voltando-se para ele com um sorriso amigável. Vou te mostrar o refúgio. Tem muita coisa para você ver e aprender por aqui. Sete assentiu, sentindo-se levemente mais à vontade com a ideia de explorar o lugar. Por onde começamos? Perguntou ele, tentando adotar uma expressão confiante. Primeiro, vou te apresentar o vale, respondeu Emília, começando a descer um caminho de pedra que serpenteava a colina abaixo. Depois, vou te levar ao dormitório cinza, onde você vai ficar por enquanto. Lá você pode descansar, deixar suas coisas e se ambientar. Em silêncio, Sete seguiu Emília, ainda dividido entre a curiosidade e a confusão. Tudo aquilo parecia saído de um sonho ou de uma fantasia antiga. Semideuses, um refúgio escondido e, claro, aquela hierarquia de camisetas coloridas que ainda o deixava intrigado. Conforme desciam, a visão do vale se abria mais claramente diante dele. Era um espaço vasto, com campos cultivados, árvores frutíferas e edifícios de pedra espalhados por toda a extensão. Campistas trabalhavam nas plantações, enquanto outros treinavam com espadas ou praticavam tiro ao alvo. A tranquilidade do cenário quase o fez esquecer da estranheza de tudo, mas uma sensação persistente o alertava. Algo mais sombrio parecia esconder-se atrás daquela paz. E aí, gostou da aventura? Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like e seguir a série para não perder nenhuma novidade. Fique ligado, porque a magia está só começando. Nos vemos no próximo capítulo, com mais mistérios e surpresas. Até lá!